meu povo! Temos vacina! Finalmente! Que bom, né, gente? Uma ótima notícia. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Michelle Pinheiro. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Tem vídeos sobre consumidor, sobre direito do trabalho, sobre Constituição Federal, sobre condomínio e muito mais. Tudo em uma linguagem muito simples para todo mundo entender. Então, se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos. Tem conteúdo novo, tem vídeo novo aqui no canal 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados. Então se inscreve e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Após termos presenciado todas as dificuldades causadas pela pandemia de forma direta ou indireta e termos suplicado por uma solução, foi disponibilizada a vacina e nós temos já vacinas aprovadas pela Anvisa, que é a agência brasileira que aprova qualquer vacina antes do seu uso no Brasil. Mas como nem tudo é perfeito e a diversidade entre as pessoas existe, algumas pessoas se recusam a tomar a vacina. E a pergunta que fica é: posso ser obrigada a tomar vacina? Vamos descobrir isso nesse vídeo, então fica até o final. Nós vamos falar sobre o que pode se exigir dos cidadãos e o que também não pode, né? O que as leis falam sobre isso e até mesmo entender o porquê de manifestações contra a vacinação. Então, gente, antes de nós começarmos a tratar desse assunto, eu acho que vale a pergunta: já houve vacina obrigatória? A resposta é sim, já houve vacina obrigatória no Brasil. A vacina foi da varíola, ela foi declarada obrigatória, o que gerou a revolta das vacinas, onde o povo que já era oprimido se sentiu mais oprimido ainda. Porém, no final da história, gente, todo mundo saiu perdendo, principalmente o povo, porque saiu mais contaminado, justamente por se recusar a tomar vacina. Não me diga! E tempos depois, com o novo surto, as pessoas tinham aprendido a lição e correram para se vacinar. Então, historicamente, nós já aprendemos que é melhor se vacinar, então não vamos regredir. Mas o que você pode estar se perguntando é: Michelle, mas por que alguém deixaria de se vacinar? Esse é o tal do mula. Pode não parecer, mas o brasileiro já vem há algum tempo tendo maus resultados nas campanhas de vacinação. Dados do DataSUS mostram que a cobertura vacinal em crianças já não alcança a meta desde 2015, sendo que 9 das 10 vacinas obrigatórias até o primeiro ano de vida estão com cobertura abaixo do recomendado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Quando eu falo que eles estão com cobertura abaixo, gente, significa que a vacina deveria atingir mais pessoas. Só que não consegue vacinar todo mundo, então não cobre mais pessoas. Os motivos são os mais diversos e variam desde grupos antivacinas até acreditem no sucesso da própria vacina. Gente, eu explico, tá? Em virtude da altíssima taxa de disseminação de fake news, de notícias falsas que tem bombardeado os meios de comunicação, temos registrado quedas nas coberturas vacinais nos últimos anos. Apesar de tudo, a falta de confiança nas vacinas não é uma realidade para a maioria dos brasileiros, como demonstrado na pesquisa realizada pela Avaz em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações. A Avaz, gente, é uma organização sem fins lucrativos que tem um site onde se realizam abaixo-assinados, né, e outras manifestações. Essa pesquisa ela mostrou que os grupos que se sentem parcialmente seguros e totalmente inseguros, mesmo somados, eles não ultrapassam um percentual de 21% dos entrevistados em nenhum dos 6 canais sondados pelos pesquisadores. Ou seja, as pessoas elas se sentem seguras em tomar vacina. A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações aponta que a principal causa para isso é um fenômeno internacional que tem até um nome. É chamado de hesitação vacinal, que se caracteriza pelo atraso em aceitar ou a recusa das vacinas recomendadas quando elas estão disponíveis nos serviços de saúde. Aqui, apontando de forma um pouco mais específica para a realidade do Brasil, é que existe por parte da população um grande preconceito com base na origem das vacinas, o que é
totalmente infundado, uma vez que todas elas são produzidas por institutos da mais alta credibilidade, exemplo do Instituto Butantan, e passaram aí pela aprovação da Anvisa. É verdade. O segundo ponto, talvez mais curioso, é a eficácia das próprias vacinas. Exatamente, meu povo. As campanhas de vacinação ao longo dos anos tiveram resultados tão proveitosos que fizeram com que algumas doenças tenham diminuído bastante na sociedade. E isso, gente, nós podemos citar aqui a difteria, a rubéola, a paralisia infantil, entre outras doenças. Tudo isso de uma forma tão surpreendente que chega ao ponto de fazer com que alguns acreditem, de forma equivocada, é claro, que não precisam mais se vacinar. E agora vamos ao ponto que todo mundo quer saber. A vacina é obrigatória, Michele? Não existe obrigação forçada de pegar pelo braço e carregar a pessoa para se vacinar à força. Isso não existe. Mas existem algumas penalidades. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê no artigo 14, parágrafo 1º, algumas sanções, ou seja, são penalidades aos pais, aos responsáveis que não venham a completar o calendário de vacinação dos seus filhos. Então existem essas penalidades. Há ainda uma portaria do Ministério da Saúde, a de número 597 de 2004, que dispõe que o calendário de vacinação incompleto prevê outras sanções, como não poder se matricular em creches e instituições de ensino, efetuar alistamento militar ou também receber benefícios do governo. Sei. Eu queria muito saber como está a situação hoje nessas escolas, principalmente as públicas, porque as particulares depende, não tem regulamento específico. Mas as escolas públicas estão solicitando aos pais o calendário de vacinação para ver se está tudo certinho? Porque tem uma pessoa que trabalha aqui em casa e ela me falou que foi matricular agora, porque já voltou à escola, foi matricular o filho na escola e simplesmente não pediram o calendário de vacinação, a carteirinha de vacinação para verificar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então isso é uma regra que está, numa norma, mas que deveria ser exigido e que não está sendo exigido, pelo menos não foi exigido na escola, que é aqui no Rio de Janeiro. Então se você tem filhos pequenos em escola pública, comenta aqui, que eu quero saber qual é o local da escola, qual é a cidade e se estão pedindo a carteira de vacinação. E o assunto é tão sério, meu povo, que as penas aos responsáveis das crianças podem variar de multas de até 3 a 20 salários mínimos, da forma aí mais branda, podendo chegar ao extremo da perda da guarda da criança. Então é sério. Obviamente, é claro, depois de uma ação judicial que apure as responsabilidades dos responsáveis. Vale ainda ressaltar que deixar de vacinar os filhos novamente pode acarretar aí numa nova multa com o dobro do valor da primeira. Existem ainda outras hipóteses onde há obrigatoriedade para a vacinação. Esses casos estão previstos na Portaria 1986 de 2001 do Ministério da Saúde e abrangem algumas classes de trabalhadores, como os que trabalham também nas áreas portuárias, aeroportuárias, de terminais e passagens de fronteiras. A vacinação ela poderia ser obrigatória sim, apesar de muitos citarem a Constituição Federal aí numa tentativa de se verem livres da vacina. A Lei 13.979 de 2020 diz que, na atual situação da pandemia, as autoridades poderiam sim obrigar a população a ser vacinada. O artigo 3º da lei diz que para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, o Covid-19, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Fala no inciso 3º, determinação compulsórias de vacinação e outras medidas profiláticas. Mas aí você pode estar se perguntando, Mas é uma lei federal, tá abaixo da Constituição Federal. além dessa lei, o Supremo Tribunal Federal também se posicionou
a favor da possibilidade de obrigatoriedade. O STF diz que é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, a Anvisa, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, que tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, seja objeto de determinação da União, dos estados e dos municípios com base em consenso médico científico. Ele tem toda a razão. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência, de convicção filosófica dos pais ou dos responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Isso porque os direitos da coletividade, gente, se sobrepõem aos direitos individuais, ou seja, o seu direito à inviolabilidade da sua integridade física, de se vacinar, vale menos se colocarmos aí numa balança do que o direito de várias pessoas de não morrerem, e não ficarem doentes, que é o que a vacina proporciona para a sociedade, em geral. É diferente de você não querer se submeter a um tratamento para tentar se curar. Quando você decide, não vou fazer um tratamento para a minha doença, você não está contaminando e nem está matando ninguém. Então é diferente. Quando você decide que não vai se vacinar, é isso que você faz. Segundo o STF, a vacinação compulsória, obrigatória, não significa vacinação forçada, ou seja, não pode pegar a pessoa lá pelo braço, para se vacinar, embora de vontade, não pode. Que pena. É possível a pessoa se recusar a ser vacinada, porém, podem ser previstas em lei medidas indiretas, como a restrição ao exercício de certas atividades ou de frequentar determinados lugares, desde que essas medidas, é claro, respeitem a dignidade humana, os direitos fundamentais das pessoas e também atendam aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, mas você pode ser proibida de frequentar um determinado lugar. O STF esclareceu que essas medidas punitivas e as limitações que podem ser estabelecidas podem ser feitas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitando, é claro, as competências de cada ente da federação. Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre federação e também tem outros vídeos sobre competências de cada ente da federação. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e também no card para você assistir. O STF também decidiu que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem realizar campanhas locais de imunização, ou seja, não precisam esperar campanha nacional. Existe autonomia para realizar a campanha de vacinação local. Isso porque, meu povo, entendam que a saúde é de competência comum da União, ou seja, do governo federal, dos estados e dos municípios. Todos têm que fazer e têm que agir com relação à saúde. Essas decisões do STF que eu comentei aqui estão em 2 ações diretas de inconstitucionalidade, o número vai aparecer aqui para vocês, e também em um recurso extraordinário que tratou sobre o direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas. Então, são decisões bem importantes. O que acontece se as pessoas não se vacinarem? Já avisei que vai dar merda isso. Se as pessoas não se vacinarem, se houver uma baixa adesão, o maior risco acaba sendo de que o vírus possa ficar entre nós por mais tempo e assim possa causar com uma certa frequência episódios de surto e mais mortes, o que não é bom, Sem que todos estejam empenhados na proteção, o aumento de casos e as mortes vão continuar acontecendo, meu povo. Mas será que se eu me vacinar, eu já não estarei protegido? A resposta é não. Primeiro porque a vacina tem que ser tomada em 2 doses, essas vacinas que foram aprovadas de Oxford e a Coronavac. Se você tomar a primeira dose da vacina, ainda vai ter que esperar semanas, até tomar a segunda dose. Então não é tão simples assim. Só depois de um tempo, após, dizem que 30, 60 dias, é que o corpo, ele começa a produzir anticorpos. Segundo também, gente, porque não existe uma vacina 100% eficaz.
E terceiro motivo, porque muitas pessoas ainda não terão tomado a vacina. Então, vacinação é importante e deve ser pensada como um ato coletivo. Apesar das muitas declarações dos mais variados grupos e até mesmo de membros do Poder Executivo colocando em xeque a obrigatoriedade da vacina, ou mesmo ajudando a fortalecer ideias de grupos que desencorajam a adesão à vacina, a Sociedade Brasileira de Imunizações emitiu um comunicado que ajuda a lembrar a população da importância da vacinação. A vacinação está entre os instrumentos de maior impacto positivo em saúde pública em todo o mundo, contribuindo de forma inquestionável para a redução da mortalidade e o aumento da qualidade e da expectativa de vida. Graças à vacinação foi possível erradicar a varíola e praticamente erradicar a poliomielite, presente hoje em apenas 2 países. Então, gente, é muito importante, isso faz muita diferença. O Programa Nacional de Imunizações Brasileiro é considerado um dos mais bem-sucedidos do mundo. A gente só precisa de vacina mesmo, gente. Além da varíola e pólio, foram eliminadas do território nacional a rubéola, a síndrome da rubéola congênita, o tétano materno e o tétano neonatal. Estas e outras tantas conquistas estão atreladas à adesão do brasileiro à vacinação e ao reconhecimento por estes da importância das vacinas na prevenção de graves danos à saúde. Vacinação é um ato conjunto, não é um ato individual. Se você pensar em não se vacinar, pense nas mais de 2 milhões de pessoas que morreram no mundo por causa dessa pandemia. Pensa nos seus amigos, pensa nos seus familiares que sofreriam e sentiriam a sua falta se você morresse também. Pensa que se você não se vacinar, você pode passar esse vírus para alguém que vai morrer porque você não tomou a vacina. Então a culpa é sua. Então tome a vacina, tanto a do coronavírus como outras vacinas. Teve um surto aí de sarampo. Aliás, eu vi recentemente um post falando de casos de sarampo. Sarampo é uma doença muito mais transmissível, que pode gerar muitos problemas e sequelas. Então, gente, se vocês não se vacinaram contra o sarampo recentemente, veja se você precisa se vacinar contra o sarampo. É importante. Eu, antes de começar a pandemia, quando estava no carnaval, eu viajei para Trindade. Aliás, eu até fiz um vlog jurídico, se você quiser estar aqui no canal. Inclusive, eu comento nesse vlog jurídico várias questões que eu vi em restaurantes sobre cobrança de gorjeta, tem uma questão que eu só falei nesse vídeo, que foi sobre como que deve ser cobrada a pizza meio a meio, né? Um meio sabor um meio sabor outro. Então eu falo nesse vídeo, se você quiser assiste, é um vlog, tá aqui no canal, é só digitar ali na busca vlog que vai aparecer. E enquanto eu estava indo em Trindade, eu fiquei sabendo da campanha de sarampo. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui no Rio de volta, né, na capital, foi ir até uma farmácia, estava dando vacina na farmácia, e tomar a vacina do sarampo. Vacina é amor coletivo, gente. Curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas de trabalho, para se vacinar também, com a família. Vamos nos vacinar, meu povo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a vacina, então elas precisam desse conteúdo, então compartilhe esse vídeo. Me segue também nas outras redes sociais que eu posto lá outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, se vacinem e até o próximo vídeo.